Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Map Lifecast, o podcast da mulher altamente poderosa. E nesse podcast nós vamos falar sobre os bloqueios que impedem você, mulher, de prosperar. E também vamos continuar falando sobre o estilo de vida da mulher altamente poderosa. E nesse podcast eu não trouxe só uma. Na verdade, hoje você vai conhecer 3 mulheres altamente poderosas. E a gente vai iniciar agora, começando com as apresentações, e depois a gente vai entrando aqui nos temas. Vamos lá? E aí, sejam todas bem-vindas, Flaviane, Obrigada. Irisa, Eveline. Como vocês estão? Obrigada. Vocês estão bem? Bem, Vamos obrigada. lá. Flávio, me conta um pouquinho sobre você, para a gente só fazer as apresentações iniciais, para todo mundo conhecer a Flaviane, a Irisa e a Eveline, e depois a gente vai conversando mais um pouco. Quem é a Flaviane? Bom, antes de qualquer título, né, eu sou filha amada do Senhor. Nasci para governar, nasci para liderar e estou aqui no propósito de levantar pessoas, né? Estou como resposta para outras pessoas. Sou empresária, sou advogada, também sou conciliadora formada pelo NUPEMEC há alguns anos e estou numa transição agora de carreira, passando agora para a gestão da nossa empresa. Mãe, esposa, mãe de 3 filhos. E agora uma mulher altamente poderosa, meu filho, Ah, direcionada pela Davidiane, mentorada por nada mais, nada menos do que Davidiane. ótimo. E você, Irisa? Fala um pouquinho sobre Oi, você. poderosas. Eu sou Irisa Glauci, eu sou casada, sou cristã, sou mãe e advogada. Hoje eu atuo como gestora do escritório Rocha Honorato e essa função me permite eu unir meu amor pelo direito e a liderança e o cuidado com pessoas. Então, hoje eu estou aqui no podcast da Mulher Altamente Poderosa. E Eveline, fala um pouquinho sobre você para a gente começar. Bom, eu sou Eveline Kevia, sou corretora de imóveis, né, tenho ela como profissão e sou casada, mãe de 3 filhos, lindos inclusive, viu. Eh, e tenho, Deus como centro de tudo, né, o Senhor ele que gere minha vida e é ele que me dá o norte, é ele que me diz onde eu tenho que estar. E hoje ele disse que eu deveria estar aqui, nesse podcast Hum, da Mulher É, Altamente Poderosa, Que é vocês, né? que Que são somos vocês, vocês, né? Que é exatamente. você, que são vocês, e você também, mulher, pode se tornar essa mulher altamente poderosa. Quando eu queria aparecer, quando eu queria começar a gravar vídeos e começar a viver meu propósito, eu fui atrás do curso de oratória. Eu fui atrás do livro de marketing e a frustração veio. E eu tenho certeza que talvez você já passou por isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a mulher, ela está bloqueada. Ela Isso. está cheia de travas mentais. E aí, muitas das vezes, ela procura cursos, mentorias, e ela começa a andar com outras mulheres que, por já estarem mais destravadas, começam a fazer, como elas estão fazendo aqui, podcasts, fazendo lives. E aí ela se frustra, porque o momento dela naquele instante é desbloquear. E a gente vai começar agora a falar um pouco sobre bloqueios. A doutora Irisa, a gente já trabalhou juntas e ela fez a minha primeira mentoria e fez naquela mentoria uma primeira live, não foi mesmo? Conta um Sim, pouquinho como é que foi essa live, esse destravar aí da primeira live. olha, foi um desafio, um desafio. Eu percebo que muitos dos nossos bloqueios estão ligados às nossas histórias antigas, né, crenças limitantes, são, medo de errar, né, a gente culpa de se priorizar, né, é aquela imaginação de ter que dar conta de tudo e não precisa dar conta de tudo, de autocobrança e principalmente o que eu mais sinto, medo do julgamento. E a gente percebe que são isso que nos afasta do estilo de vida que a mentora Nos Dai propõe, né? nos vive e nos ensina, né, como algo possível, mas exige uma coisa da gente, uma libertação interior. Uma das coisas que eu ensino na mentoria é sobre a APE, Ação Positiva de Enfrentamento. E você fez isso na sua primeira live, Verdade. não foi? O que é que te Isso. impedia fazer essa primeira live? Olha, Esses bloqueios que você s falou. sim.
E quando você Verdade. terminou e fez essa primeira live, que eu sei que tem muitas mulheres que têm vontade de fazer essa primeira live, esses primeiros stories. Quando você fez essa primeira live, te deixou mais confiante para fazer outras? Como é que você se sentiu? Olha, eu me senti capaz e me tornei mais poderosa Com ano passado. certeza. Outro E bloqueio desculpa, pode falar. desculpa, né, se eu interromper. Essa barreira que você, nos propôs, fez a gente atravessar esse medo, Com né, certeza. desbloquear, romper essas barreiras, que eu acho que o objetivo maior da mentoria, da primeira que eu fiz, foi isso, né. E eu admiro muito seu trabalho, seu esforço, viu, pelo que você traz nas suas aulas, as palestrantes que estão lá, porque, em algum momento encaixa com fase das nossas vidas, Com certeza. né. E eu tô muito, assim, alegre com isso e muito animada para colocar em prática. Ai, perfeito. Flaviane, deixa eu te perguntar, me fala algum bloqueio que você já superou, mas lembrando, fazendo aqui uma volta no passado, lembrando, porque a gente tem que falar para as mulheres que ainda estão bloqueadas, né, ainda estão Uhum. superando algumas coisas. E bloqueio, não se preocupe, fique em paz, todo mundo tem algum a superar, tá certo? Uma mulher que fala que não tem, é porque ela está tendo outro bloqueio, que é o orgulho. Uhum. Então todos nós temos algo a superar. E aí eu queria falar com a Flaviane sobre um que eu já sei que ela superou, que é a questão de dizer não. Eu queria que ela voltasse no passado e falava como era a Flaviane antes de saber dizer não e agora que sabe dizer não. Bom, Dai, na verdade, assim, foram várias descobertas, né. E realmente, assim, analisando de um tempo para cá, eu era a Flaviane que queria agradar. Eu queria, eh, inconscientemente, eu usava os meus bloqueios, né, para ver as pessoas felizes, mas sempre me anulando, né. Buscava validação, buscava reconhecimento a qualquer custo, e e eu fui adoecendo. Eu digo, até estava conversando com as meninas nos bastidores que eu eliminei 16 quilos até aqui. Aliás, perdão, 16 mais 2 agora recentemente, 18 quilos. 2 agora na mentoria, 2 não agora foi? na mentoria. Ah, Arrasou. Então, eu eliminei 18 quilos de gordura, mas eu digo que eu excluí da minha vida 500 quilos emocionais. meu Deus. Gente, como isso pesa? Pesa, isso pesa. Sabe, e aos poucos eu fui descobrindo, porque, eu também parei muito para me analisar, né, e fui vendo, eu falei: "Gente, eu queria agradar, eu queria", ai, eu, por exemplo, eu fazia alguma coisa para alguém, até mesmo lá da nossa empresa, né, Uhum. entregava, eu ficava: "Oi fulano, e aí, gostou? Me diz aí, eu posso melhorar em quê? O que que vai dar certo?". Eu achava que eu estava querendo melhorar como profissional, melhorar a empresa, na verdade eu queria validação. Gente, aí eu pegava pedidos, eu pegava um monte de coisa, ia me sobrecarregando, chegou um momento que eu falei: "Chega, basta, não dou conta. Não dou conta, não preciso dar conta e tá tudo bem. Muito bem. Tá tudo bem". E foi aonde eu comecei a observar os meus comportamentos. Então hoje, com esses 500 quilos, A menos. né, a menos, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais tranquila, mais em paz, eu consigo realmente, assim, ler é uma coisa que eu amo fazer. Até o meu momento de leitura ficou Mais leve. mais leve, Muito porque bom. às vezes eu lia e lia com culpa, porque eu precisava: Olha. "Ai, porque eu preciso resolver isso. Ah, porque eu preciso. Ah, porque tem não sei o quê". E eu sempre colocava, né, eu sei que os filhos da gente precisa da gente, claro, mas eu sempre Uhum, colocava, trabalho, marido, filhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu fui, ó, acumulando, uhum. acumulando, até que Enchendo. chegou um momento que eu falei: "Chega". Verdade. Chega, E né. foi um processo, não é da noite para o dia, é um Hum. processo mesmo, assim, lento, mas, assim, o mais importante é a mente, tá tudo na nossa mente. Então a gente precisa primeiro reconhecer. Reconhecer que a gente precisa de ajuda, reconhecer que a gente precisa se posicionar, reconhecer que você não tem que agradar todo mundo e tá tudo bem, e Verdade. tá tudo bem. E assim você vai fluindo. Você Perfeito. tá Deixa eu te perguntar uma coisa, Eveline. A Elis entrou num ponto da questão do medo, e eu sei que muitas mulheres aqui hoje, nesse dia que a gente está gravando, é o dia do empreendedorismo feminino. É. Não vai ao ar hoje, mas hoje, no momento da gravação, está sendo esse dia. E aí tá todo mundo exaltando no Instagram agora a sobrecarga, Isso.
Ai, beijos aí para você que faz a maquiagem no carro, não, gente, Deus o livre maquiagem no carro. Não. Misericórdia. Nós nascemos para o descanso e o desfrute. A Sim. mulher, ela representa o Espírito Santo em casa. Então, aquela mulher que está na correria, ela com certeza não está fazendo o seu papel lá. Mas voltando a falar sobre o medo, eu tenho certeza que você que está assistindo também, pensa em montar um negócio, abrir sua empresa. E aí, como foi, Eveline, o início? Conta aqui um pouquinho pra gente, se foi você com seu esposo, se foi ele primeiro que começou a empreender, e se você teve medo, como Ah, o foi? medo. O medo, ele parece que ele anda assim do lado, né, da gente. A gente fica tentando, mas, claro que todo o início não é fácil, né. E aí vem a sobrecarga de eu quero fazer, então deixa que eu faço tudo. E aí Uhum, depois você tem que se conscientizar que você é a esposa, você é a auxiliadora do seu marido. Você não precisa fazer tudo. Ele é responsável por tudo, então você tem que estar ali, você tem que estar auxiliando, realmente você é peça principal na sua família. E aí se vira essa sobrecarga, uma hora vai explodir. com E a certeza. culpa é sua, né, porque nós somos responsáveis pelos nossos Hum. lares. E eu tenho 3 filhos e são pequenos, eu tenho um de 3, um de 5 e uma de 9. E são pequenos, eles precisam de cuidado ainda, de cuidado físico, de estar ali, de estar perto, de estar acompanhando, né. E realmente, quando a gente decidiu montar, eu disse: "Tá, então vamos, mas vamos tentar ir correto, porque eu não quero me sobrecarregar, eu Muito não vou bem. aceitar me sobrecarregar", né. Hum. Tem muitas coisas que a gente faz que ainda há uma sobrecarga, né, porque a gente pega às vezes, de viagem e tal, mas é totalmente compreensível quando há um planejamento, né. Às vezes a gente viaja, deixa os filhos 2, 3 dias, mas depois volta, então assim, é um momento que a gente às vezes precisa, Não é mas não é exaltar aquela rotina isso, todo dia, isso, não né, é é um exaltar todo ponto, é dia. uma coisa pontual, é diferente. E eles entendem, né, assim, a nossa família, ela também tem que entender o nosso papel. E isso é super importante para o que a gente está fazendo, para o legado que nós estamos deixando, porque daqui a pouco os nossos filhos vão pensar que a vida é só nascer, trabalhar e morrer. Que história! Nós temos algo muito maior para fazer nessa terra. Então, não tem um sentido nenhum se for só para trabalhar, né, absolutamente, é totalmente fora da curva se a gente for viver só para conquistar bens materiais, vamos dizer assim, né, que o Senhor diz que a gente está aqui só para administrar, nada é nosso. Então, Verdade. não tem motivo para a gente estar acumulando bens, né. E aí perfeito. Entrando, no que ela falou de memórias para os nossos filhos, porque muitas das vezes eu estava conversando, acho que foi na última mentoria, acredito, estava conversando com as alunas, com as minhas mentoradas, sobre a questão dos bloqueios, sobre a questão da autoimagem, e aí muitas falaram da questão, e realmente é verdade, do papel dos pais, que eles, muitas das vezes, foram os responsáveis pelos nossos bloqueios. Mas aí eu trago um pilar da autoestima, que é a autorresponsabilidade. E aí, se a gente ficar nessa questão de só: "Ai, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe", mas eu quero saber o seguinte: ele fez a mentoria Map Life? Ele fez alguns cursos que você fez? Eles leram ou ela leu esse livro, Desperte a Mulher Altamente Poderosa, que existe dentro de você? Ou milhares de outros que vocês já leram? Eles não leram. E aí eu trago para a mesa a questão da autorresponsabilidade, que é um pilar também da autoestima. Uma mulher que tem autoestima elevada, ela também é autorresponsável. E aí eu queria saber, eh, pontuar aqui na mesa, quem quiser falar, pode falar, de algum ponto, assim, que você acha interessante no que diz respeito à sua não, os maridos não estão aqui. Eles não estão no Map Life, não estão Então, aqui, e nem estão na mentoria. Eu quero saber de vocês, se vocês já entenderam a questão dos papéis de vocês, da autorresponsabilidade em relação a vocês para com as memórias dos filhos. Vai, Iris. Olha, uma coisa que a Dai fala, eu posso afirmar, um tudo isso acontece com todas nós, né. As que estão nessa mentoria, as que vão assistir pelo vídeo quando for compartilhado, né, as que vão chegar na mentoria, mas é sobre memórias, eh, a gente tem que entender nosso momento presente, atual, né, o que a gente está fazendo.
Não deixar apenas pensar no futuro, uma coisa que ainda não está no nosso alcance, poder, né. E aí hoje a gente se coloca no presente para formar essa conexão. Hoje tá uma palavra muito em moda, né, conectar, mas por isso que eu escolhi a Dai como mentora, porque, eh, esses desafios que a gente passa são reais, assim, São reais. tem resultados mesmo, né. Para mim foi um convite, Dai, para ir além da teoria, né, é a transformação no dia a dia. Quando você fala e eu paro aqui para fazer isso presente, eu me dou conta, né, desse poder que a gente tem, a capacidade, e tá tudo tirando, assim, o mundo O lá mundo, né? fora tá tirando esse nosso brilho, nosso vício, né. E quando a gente vê outras mulheres falando, na fala que a Dai traz, isso direciona muito a gente a fazer mudanças de hábitos, de, eh, movimento que eu também passei a fazer, né. Deixa a gente mais situado no agora, igual o agora de Deus, né, Uhum. que é agora. E, a gente passa a ter mais constância, passa a ter um equilíbrio de emoções e toma decisões mais conscientes, né. Então, tudo isso não tem como a gente não ter uma mudança de visão da gente. Não Nossa. tem. Não tem. Então, Flaviane, teve um momento que você falou dos 500 quilos a menos, e eu queria fazer uma conexão desses 500 quilos, que eu acho que vai ficar, nós vamos bombar com esses 500 quilos a menos. Todo mundo vai, meu Deus, que é isso? Como é que faz? Eu queria Gente. só perder 5. E aí, a Irisa estava pontuando essa questão também da mudança, né, de olhar. E eu queria saber se foi nesse momento que você também mudou o olhar em relação ao seu papel como mãe, dessas memórias para com seus filhos. Foi nesse momento? Fala um pouquinho sobre esse tema pra gente. Dai, eu sempre digo assim: "Quando eu tô bem, tá tudo bem". Eu sempre falo isso lá em casa, meu esposo também é a mesma coisa. Se eu não estiver bem, ele também não tá bem. Ele concorda nisso, a gente concorda, assim, plenamente. E, assim, eu sempre me incomodei e ainda tenho alguns incômodos, eu confesso, a forma de lidar com os meus filhos. Cada um com temperamento diferente, fase diferente, idade diferente, são 3 desafios, e Verdade. ainda tem o desafio do casamento, e ainda tem o desafio, né, pessoal e profissional da gente, então não é fácil. Quem disser que é fácil? Não, não é, gente, não é fácil, mas é possível. É possível você fazer mudanças, é possível você parar para ter um tempo de qualidade. Então eu sempre me culpei, eu sempre me questionei muito, a forma como eu estava lidando com os meus filhos, sabe, estresse, aquele estresse de gritar. Esses dias mesmo, minha filha até disse assim: "Mãe, eh, sabia que depois que a senhora começou, assim, a se cuidar, a estar mais próxima de Deus, a senhora tá tão diferente". Que Isso a gente lindo. subindo na serra, ela pontuou isso e eu falei: "Meu Deus", porque, assim, a gente não tem ideia do quanto os filhos da gente observam, né. Então, assim, o tempo de qualidade com o marido, o tempo de qualidade com os filhos, mesmo que seja em casa, porque a gente ainda tá um pouco limitado para sair, né, para fazer passeios, etcétera. É Mas tudo em que eles casa, querem, é ficar em é, casa com os pais. ler um livro, contar uma história, assistir um Uhum. filme, sabe, são coisas tão simples, né, mas que faz uma diferença e eu não Sim. tinha noção disso. Com E certeza. quando eu comecei realmente, no começo do ano eu falei: Acabou, parou, vou começar a mudar, onde é que tá errando, espera aí". E ainda tô nesse processo, né. Uhum. Como a Day falou uma vez pra gente, é nesses desafios que a gente descobre quais são nossos limites, Com é nos certeza. desafiando. Então cada dia eu vou percebendo alguma coisa, e se eu não percebo, se eu tô com incômodo, eu vou lá e digo: "Espera aí, Deus mostra aqui, porque eu preciso resolver isso, eu não quero isso mais não". Com certeza. Excluo da minha vida. O que que eu faço para melhorar? Eu preciso de mais tempo, eu preciso dar mais atenção, são 15 minutinhos para brincar, né, que às vezes não dá, mas a gente sempre dá um jeito. Assistir um filme, tá ali com minha filha gosta de uma conversa profunda, então eu vou lá: "Oi filha, então", a gente conversa, né, e às vezes eu fico ali no momento tentando me ponderar para não brigar, né, um momento de estresse, porque a gente não é fácil não, você sair de um negócio não é da noite para o dia não. Verdade. Né, então é aos poucos que eu mesmo estou me trabalhando quanto a isso, né.
Mas E isso influencia as emoções da gente, influencia demais, muito, em relação ao comportamento, em relação à rotina, em relação a tudo, gente. a tudo. A tudo. Não tem para onde. Quando eu entendi que tudo começava na minha mente, que eu precisava realmente, era eu por mim. Claro que Deus, né? A gente vai orando, pedindo direcionamento e tudo, né? Pedindo para clarear, pedindo pessoas para ajudar a gente nesse Sim. percurso, porque a gente precisa, não tem como. Então, assim, muita coisa vai mudando e outras pessoas vão percebendo o comportamento da gente, a Com mudança, não tem certeza. como não perceber, né? Percebe-se. A Eveline, ela estava. Onde é que você estava? Que alguém falou? Eu estava E eu na também, né? serra, Falei, Eveline, você estava tá na linda. serra com a amiga, e aí a gente conversando, e ela conhece a Dai, né? E aí ela, eu tirei uma foto com a Dai, eu tô na mentoria com ela, linda, né? E ela linda, e ela, mulher, eu nem sabia, mas eu ia comentar contigo. Tudo assim, com um brilho diferente, um jeito diferente, não sei. Aí eu, meu amor, efeito Dai, efeito MAP. Efeito MAP. Efeito MAP. Aí eu fui explicar pra ela como era, ela, ai, que legal. Olha. Como é importante a gente estar perto de pessoas que nos valorizam, né? Porque, como você falou, nós somos o termômetro da nossa casa, né? Então, assim, se nós estamos bem, nosso marido está bem, nossos filhos Com estão bem. Se certeza. nós não estamos bem, estamos sobrecarregados ou alguma coisa, o negócio vai definhando mesmo, né? E aí, como é importante essa visão do de fora, que não precisou eu pedir Não, validação, eu não Isso. precisei pedir não validação precisou. de maneira nenhuma. E foi validada. E eu adorei. Eu disse: "Ai, mulher, deixa eu gravar". Quase gravava para Sim, mandar. Mas isso é muito importante pra gente influenciando entender outras o mulheres, nosso né? lugar, né. E e e assim, estar na mentoria do MAP com a Dai, ela faz a gente se movimentar, não é a teoria. Não. O problema aqui, meu amor, não é a teoria, porque a teoria a Todo gente mundo tem, sabe. né. O problema é porque ela desafia a gente, eu digo: "Jesus, como que eu vou conseguir? Mas vamos lá", né. Esses desafios. Aí eu ainda boto assim, ó: "Vai dar certo, vamos". Aí eu digo: "O que que eu falei, né? Não vamos". E vai In- e dá, tem que dar. Inclusive, daí, pegando o gancho aqui da Eveline, é, é um efeito, né? Esse efeito MAP, ele se espalha, assim, É. casa, muda. O marido perdeu até 7 quilos agora, Menina, eu viu? vou pedir esse Pix. Qual é o nome dele? Joaquim. Joaquim 023 304, viu? Faça aí meu Pix. E assim, porque o homem gosta muito de ver resultado, né? Isso. Então, quando ele vê que a gente está mudando, que as coisas estão mudando, eles podem até não falar, mas eles também começam a se mover. Os filhos começam, quem está ali ao redor começa, mesmo que não fale, mas, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, o que que foi? As minhas amigas Verdade. perceberam, né? Muita gente, assim, às vezes comenta Pessoal percebe. comigo. E unido a isso, esse meu foco, né, de cuidar do corpo, que já tinha começado antes da mentoria, mas agora, minha filha, engrenou. Engrenou É. total. Só para contribuir, esse é o diferencial do Map Life. É o É o diferencial, diferencial. exatamente. E quando elas falam, acho que ela falou poder dar, é algo nesse sentido, né, que você falou, mas é o poder do Espírito Santo, gente, de Deus na nossa vida, porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos esse corpo aqui. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, é muito simples. Você precisa, quando você começa a entender que você precisa cuidar do seu espírito, alimentar seu espírito, cuidar da sua mente, e você precisa cuidar do seu corpo, que o corpo é o templo do Espírito Santo, tudo começa a fluir naturalmente. E aí o que é que as mulheres fazem? Esquecem o espírito, esquecem a mente e foca no No corpo corpo. e no bolso. Entende? E gera o quê? Frustração. E de repente você está fazendo o quê? Não vou nem falar os cantos, né, para não dar ibope para os locais que vocês compram, mas vocês estão fazendo o quê? Comendo emoções, gastando com o que não pode, o que não tem, porque nós nascemos para nos conectar com Deus. Vocês acham que Deus fez a gente para a gente viver a nossa vidinha, foi? Ou nós somos muito poderosos mesmo. Filha, nós nascemos por um propósito, nós nascemos para nos conectar com Deus, para nos relacionar. A palavra de Deus fala que Adão e Eva, Deus conversava com eles, né? Eles acharam pouco, Diretamente. diretamente, tipo, oi Deus, sou afim, tal, tal. E aí, a gente nasceu para isso também. Então, quando a gente começa a cuidar do nosso espírito, eu vou
passar a palavra para vocês lembrarem, né, que na nossa mentoria a gente tem vários desafios, para que elas venham a resgatar isso que Deus já nos entregou. Que é a gente cuidar, se conectar com ele. Então, quando a gente se conecta com ele logo de manhã, a gente não tem como a gente não ficar mais leve. Imagina aí, uma mulher que se, se alimenta, se alimenta de Deus primeiro, né? Se conecta com Deus primeiramente, uma mulher que se conecta com Deus primeiramente. Aí ela lê um pouco, cuida da mente, ela treina, ela malha, ela faz um alongamento. Ela já está preparada ali para as adversidades da vida, porque no dia a dia tem as coisas que vão acontecendo. E aí, Eveline, me conta aí, como é que foi esse desafio para você? Eh, porque o desafio é contra nós mesmos, né? A gente não está lutando contra ninguém. Quando eu me acordo, é eu contra a Davidiane. Eu que tenho que me superar, né? E aí fala um pouquinho se você. Qual foi a parte que você mais gostou? A Eveline falou que ela estava lendo mais. Foi. Assim, o desafio, ela pediu inclusive para colocar logo no banheiro, né, eu digo: "Primeira pessoa que vai me cobrar, meu marido". Oh, meu Deus! Aí eu acordo de manhã e digo: não sei se eu quero malhar agora". Ele: "Engraçado, e o teu desafio?". Aí eu volto, Olha! boto a roupa, vamos, quem disse que eu não vou, né, Quem então disse? assim, né. E aí o desafio, porque para virar um hábito, ele precisa de um tempo Com também, certeza. né, por isso que é um desafio inicial. E aí vai, aí você vai e aí chegou o desafio de ler. Gente, confesso para vocês, achou lindo, maravilhoso. Quem lê vários livros por dia, eu digo: "Um dia eu vou ser igual essa pessoa". Cadê esse dia que nunca chegou? O dia nunca chegou, né, porque eu só queria, mas eu não a ação não vinha. Jesus. E aí veio o desafio, ler 20 folhas 5 folhas por dia, por dia, né? por dia. E Durante eu 21 dias. ela sabe que eu não leio, será? Alguém falou para ela? Alguém disse pra ela que eu não leio? Eu disse: "Não, não vou E dizer", eu né. mandei logo um livro pelo tablet, né, para tu ler no computador, no Foi, deu celular, tudo né? certo, né. Então assim, e aí foi, realmente foi um desafio muito grande. E aí eu comecei a ler, aí de repente tinha um livro aqui, de repente tinha outro livro ali, de repente tinha outro porque o que eu lia? Eu lia a Bíblia, eu lia meu devocional e eu lia alguns livros do evangelho e tal, e estava tudo certo. Mas ler livro da mente, não, achava que estava tudo bem, né. Uhum. Minha filha viu eu lendo, aí eu comprei um livro para ela, e o Olha. devocional dela, ela não lia todo dia, eu também não cobrava. Todo Olha. dia ela começou a ler o devocional, Ai, e Deus, que todo dia ela lindo. começou a ler um livro, e ela lê, e ela já resume, e ela: "Mãe, você nem sabe o que eu li no livro tal". E Olha. começa a passar, e eu: "Gente, como exemplo, o legado que a gente deixa para os nossos filhos", Sim. né. Então assim, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo, que não é só para nós, externaliza por todo mundo. Aí eu vou para academia só? Claro que não, o marido vai Leva o comigo. marido. Todo dia ele vai comigo, e no dia que eu digo: "Não tô afim", ele: "Vai sim, bora, tem que ir". Então, foi. E você O acha desafio que a sua filha já está nesse movimento, ela tem quantos anos? 9. 9, de ler. Quando ela começar a ir para a adolescência, com certeza ela vai ver você treinando, se cuidando, ela vai Sim, também? vai Vai também, vai também, também. né? Porque nós, como mulheres, nós temos que ser femininas, né. E ela tem que enxergar isso em mim, porque o mundo ele tá aí Para dizer o para contrário, dizer o né? contrário, né, então somos responsáveis pelo que temos. Eu sempre digo que ela é muito menininha, né, então ela gosta muito de usar vestido, e ela, né, e aí de um tempo pra cá ela: "Mãe, comprou uma calça", aí eu: "Mas tu nem gosta de calça", ela disse: "Mas é porque a minha amiga usa", eu disse: "Mas você gosta de vestido", ela disse: "Não sei". E aí passei a comprar, mas ela gosta mesmo é de vestido porque é dela, da Uhum. personalidade dela, porque ela vê que eu uso vestido, que eu prefiro, né, então e é o exemplo que eu dou, né, não posso calça de maneira nenhuma, eu tô só dando exemplo Pontuando, fazendo uma pontuando pontuação. como ela me vê, né, porque eu realmente gosto de estar de vestido, eu gosto de vestir saia, então, Verdade. né, é o Mas tem legado esses que se momentos deixa, é mesmo, o legado elas que têm se esse deixa. momento mesmo que fica nessa a minha também passou, a minha tá com 11 anos, também passou por isso, mas logo ela se encontra. É, é Mas verdade. isso é o momento para que vocês, porque assim, a nossa mentoria não é só para prosperar financeiramente. Vocês vão prosperar financeiramente. Antes de eu tocar nesse assunto, voltando aqui contigo, você conseguiu entender que você se cuidando, fazendo esse movimento na sua casa, com certeza, de alguma forma, a sua empresa começa a prosperar. Claro.
Mas Começa, porque a gente começa a entender o nosso papel, a nossa função. Sabe aquele momento que você acha que você é tudo dentro da empresa? uhum, Ah, eu sou tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu vendo, e eu vou no cartório, e eu vou na prefeitura. E aí poxa, tem gente para fazer isso para mim. Eu hum, posso ficar só com essa parte, que vai agregar muito mais valor sim, financeiramente, uhum. por exemplo, né. Então, temos que entender o nosso papel, onde a gente está. E aí eu comecei a delegar mais funções, né, No plano come a gente falou sobre foi isso. sobre isso, comecei a e ela: "O que é que você tem certeza que você precisa fazer tudo isso?" Eu disse: "Não, não Não. preciso". E aí a gente começa a delegar mais funções, começa a entender, começa a se dar valor ao seu tempo, né, porque o seu tempo ele é Exatamente, precioso, para exatamente. você estar fazendo coisas que, né, que não que dá para delegar para outra pessoa, E né. começa a ter tempo para o que importa. Sim. E começa a Começa a isso, ter tempo para o começa a que ter tempo importa, para o né. que importa. E aí, ela falou da questão de usar vestido ou saia ou, né, esse momento das nossas filhas, a minha tá com 6, a sua tá com 11. 11, 9. 9. Não é questão de usar vestido ou saia, se é pecado ou não. O que a gente está levantando aqui também é a questão dessa menina já saber que se ela gosta de vestido, ela vai continuar usando o vestido dela, independente se tiver outra mulher com calça. Isso. Se um momento ou outro ela quiser usar uma calça ou usar um batom, não importa, ela vai usar. Mas a grande questão é as meninas, elas não já de início, como aconteceu com a gente, comparação, Isso. necessidade de aprovação. Então eu tô de vestido, tá todo mundo de calça. Você pode usar a calça ou o short, pode usar. Agora você usa a calça porque a outra É, está de calça e você não quer, ali não ser aprovada, isso é um ponto a ser discutido, por não falta é? de Isso é um aprovação. ponto a ser discutido. E a minha filha uma vez falou assim: "Mãe, como é alisar cabelo?" Eu: "Por quê? Você gosta do seu cabelo?" "Eu amo meu cabelo é lindo, mas só que fulana de tal disse para alisar meu cabelo. E você quer alisar?" Ela: "Não quero alisar meu cabelo". Inclusive, mãe, eu falei para ela que ela fosse cuidar da vida dela, que ela tinha uma vida, ela tinha uma história, e eu Maravilhosa. achei lindo isso, gente. Então a gente precisa ativar a identidade das nossas filhas. Elas já Nossos entenderam, filhos, né. para ela já entender. Aí, um momento daqui a pouco, se ela quiser realmente, não por intervenção de terceiro, alisar o cabelo, ótimo, mas nós nascemos para ser aquilo que Deus já disse. Então, isso me frustrou bastante, essa questão de eu querer ser outra pessoa. Você já passou por algum momento nesse sentido, ou com a sua filha, dessa situação de: "Ah, fulano tá fazendo assim", ou antigamente você mesma: "Ai, fulano tá com o cabelo assim, eu vou fazer desse jeito", e há muitas das vezes nem combina. Vocês já passaram por isso? Já passou? Nem combinar, por exemplo, meu cabelo é bem preto, bem preto, bem preto, nem combinava comigo, mas tá todo mundo usando. Ó, a Uhum. Elisa, como fica linda com esse cabelo dela? Perfeito, linda, maravilhosa. Mas pra mim não combinar, mas eu queria, porque outra pessoa tava. Você já passou por isso, Flávia? Essa situação antigamente? Antes Ai, dos assim 500 quilos? assim, eu me recordo bem na minha adolescência que eu ficava nessas fases, assim, eu já tive o cabelo preto azulado, gente, Uhum. cabelão, assim, no meio do bumbum mesmo, enorme, preto azulado. Daqui a pouco eu estava com meu cabelo todo loiro. Então, Hum. assim, eu tive essas mudanças, mas eu sempre tive comigo assim, eu sou fora da curva. Enquanto tá todo mundo indo na modinha, eu corro dela. Gente, eu não sei se isso é antiquado, mas sou eu. A questão da comparação, Dai, em relação ao que vestir, eh cabelo, eu nunca tive esse problema, mas chegou um momento da minha vida que eu, inconscientemente, eu não dizia assim: "Ai, fulana é mais bonita do que eu", não, isso não aconteceu comigo, mas às vezes tinha aquele olhar de dizer assim: "Poxa, eu poderia estar assim", eu queria, Uhum. né, e eu não sabia como era que eu fazia, porque eu estava perdida, passei por um momento realmente, assim, perdida. Uhum. Então, eu passei, assim, um bom tempo da minha vida tentando me encontrar, né. Hoje eu sei o que mais combina comigo, a minha personalidade, as cores que eu realmente gosto, o que eu gosto de fazer, não pelo que os outros são aquela questão de dizer assim: "Faz que", né, "isso combina contigo", né, não. Com a minha Você se filha autoconhecer, né? com a minha filha eu já passei, tô passando ainda nesse momento, né, a história da Uhum. calça. Por isso que eu digo que é uma fase. Usar aquelas calças largas, né, Hum. bolsinho do lado, "Filha, não combina com você". "Ah, mãe, mas é porque fulaninha usa e não sei o que, eu acho legal". "Tá, você se sente bem?" Ela: "Sinto". Eu falei: "Mas sente bem mesmo?", porque aquele cinto, né. Uhum. E aí ela
usou por um tempo, depois esqueceu. Agora ontem mesmo ela voltou pro vestido, tá de vestidinho em casa, a roupa dela, o short do jeito que ela quer, ficava numa roupa ali um mês. Minha filha não vai tirar não, mas só essa agora. Mas assim, É uma são fase, fases, né? são Uhum. fases que a gente passa, mas eu acredito que todo mundo já deve ter passado por em algum momento por isso. Só que nós estamos em mentorias, nós estamos lendo todo dia, é justamente para nossas filhas não passarem coisas Que que a nós gente passamos. passou. Isso. Porque minha filha tem um cabelo cacheado e eu alisei o cabelo por conta de comparação, de necessidade de aprovação, de, fulano tá assim, é consciente ou inconsciente? Às vezes é. Porém, a gente está estudando, está lendo todo dia, estamos em Movimento. grupo, nesse movimento, justamente para nossas filhas não passarem esse tipo de coisa. E a minha filha fala perfeitamente: cuide da sua vida, tá? Porque eu tô com meu cabelo e eu estou amando. E aí, vamos Verdade. falar agora do estilo de vida da mulher altamente poderosa. A Elisa retornou, estava na primeira mentoria, agora voltou, né? Uma filha boa, a casa Cada torna. ano. E aí, o desafio dela, né, de todos, a gente vai fazer o desafio novamente, vai começar dia 25. Outro desafio. Outro desafio, a Eveline sabendo aqui, Terceiro ficando louco. desafio. Vai dar certo. Já Por deu quê? Porque certo, nós vai queremos aparecer. chegar ao final do ano, meu amor, pleníssimas, né? Plenas, né? Menos 500 quilos. Vai fazer sucesso. Por favor, né? Eu vou começar a falar no Instagram agora, menos 500 quilos, ninguém vai entender Ninguém vai nada, entender só nada. piada interna. Menos 500 quilos, nós vamos estar no Verdade. final do ano maravilhosas, porque lá no nosso movimento, a gente cuida do espírito, da alma, do corpo, do bolso, da beleza, de tudo. E aí, o que é que você acha, Elis, da importância de cuidar do espírito, da alma, do corpo, desse estilo de vida da mulher altamente poderosa? Que ela é uma mulher que prospera financeiramente, mas ela também elimina as travas emocionais, mentais. É uma mulher também que cuida, que alimenta o espírito, que se conecta com Deus, que entende sobre o primeiro pedaço do bolo. Vocês estavam no Sim, evento, né? Gente, gente. todo mundo ficou. Gente do céu. E aí, ela também cuida da mente e cuida do corpo. Uhum. E aí? Você traz isso no seu livro, né? Com Pra certeza. estar fixando ainda mais. Não apenas quando a gente lê, mas quando põe em prática. Ai, isso Muito é bem. verdadeiramente, faz a diferença mesmo, né? E para mim, ativou essa espiritualidade, foi o ponto foi um do que mais me aproximou de mim, né? Quando eu deixei Deus tomar mais conta, controle da minha vida, me deixou mais autêntica do que eu quero, né? As decisões conscientes do que eu Uhum. quero e o que é que se aproxima dos meus valores. Porque começou a despertar a Erisa mesmo. Estava dentro Exatamente. Antes dela, eu começou a despertar essa procurava mulher. fora, onde, quem era que ia dizer, eu perguntava a alguém, né? Minha mãe eu Validação, né? perguntava e não, mas os 2 são bons, é você que escolhe. Hoje é como se eu ouvisse isso. Os 2 são Uhum. bons. E aí a Dai, essa parte da espiritualidade me pegou mesmo De de cheio, vez, né? né. E eu me co sou ainda estou nova na fé, mas estou com meu batismo marcado para esse ano, né, e Que vai bom. ser vou morrer mesmo E nascer de e novo, nascer de né? novo, né. Muito bem. É muito bom essa parte, foi o que mais me tocou mesmo, de verdade, ai, essa espiritualidade, esse relacionamento com Deus, né, que tá relacionado a primeira mudança é em casa, né, que eles sentem, esse relacionamento com as pessoas, mais construção de relações mais saudáveis. É isso mesmo, né, lhe Verdade. agradeço, né, de coração, Parabéns, Elisa. porque foi pra mim, foi essa trava que eu não via nos outros, não via a minha, né, só via no outro. E a Day ela convoca mesmo, viu. E lá no nosso privado ela dá uma alternativa e diz outro jeito, e amanhã vamos malhar. A rainha da So solução. sobrenome e solução. Eu sou a Sim, rainha e das isso é bom, soluções, porque a gente. gente Não me traga os quando problemas, que eu eu lhe dou busco uma solução. quando a gente busca a escolha da mentoria, a gente é contagiante, né, esse estilo, né. A gente quer buscar, inspirar mesmo, né, Verdade. porque já nos inspirou, né. E aí aquele que reflete tudo isso é primeiramente Deus, né. E Isso. nós agora que estamos aqui falando Isso disso. é o reflexo da riqueza. Já fica aí, que Verdade. daqui a pouco vem spoilers. Oh, E aí, como graça. você reflete essa riqueza, eh,
Flávia, essa riqueza que Deus já colocou dentro de você, mas você começou a despertar e começou a fazer um movimento. Você viu que o Joaquim já emagreceu, já tá, né, as conexões. É algo assim. Gente, nós somos a influenciadora dessa nova geração. Então, não precisa a gente ficar falando, amiga, malha, amiga, faz isso, amiga, lê o livro, amiga. Não, você quer influenciar o seu marido? Pega o livro, fala nada. Sabe, pega o livro. Quer que seu marido lê a Bíblia? Lê, você abre aqui, lê, ó. Aí de repente ele tá lendo. É um plim. Você quer que ele malhe? Vai malhar, não é? E aí melhor do que falar e viver. E conta pra mim, esse estilo de vida da mulher altamente poderosa, de cuidar do espírito, da alma, do corpo, contagiou a sua casa? Qual foi o ponto do desafio que você mais gostou? Fale um pouquinho. Gente, vai falando aqui, eu pensando, os filhos da gente, eles fazem o que eles vê mesmo. A influência, ela começa dentro de casa, como a Irisa disse, né? Tudo começa dentro de casa. E como eu falei, né? Há pouco tempo, a minha filha conseguiu pontuar isso numa conversa assim que eu nem esperava. É tanto que eu estou, meu Deus, borra minha maquiagem. Eu falei, filha, foi isso mesmo, ela foi. Então, assim, eles veem, eles fazem o que eles veem, não o que a gente fala. E falar, a gente pode falar muitas vezes, mas às vezes na cabeça dele é incongruente. Mãe, mas por que isso se você não faz? Mãe, mas por que, né? A minha filha, eu até contei pra você, a gente vai ler 54 livros no ano, Olha. né? E ela é uma leitora voraz. Ela gosta muito de suspense. Comprar um, ela devora rapidinho, Hum. né? Então, mas por quê? Porque desde cedo eu coloquei e já era uma coisa que eu tinha comigo. Eu sempre gostei de ler, né? Sempre assim, depois que eu saí da faculdade, porque até o período de escola a gente tá aquele mundo perdido, né? Uhum. E assim, as coisas elas vão mudando aos poucos, né? Por exemplo, lá em casa de um tempo pra cá eu venho ouvindo mais louvor no carro, tenho pendrive e tudo. Meu marido coloca louvor pra dormir. Tá vendo? Eu falei: Não "Gente, precisa você falar, não coloca o louvor pra dormir. precisa, não precisa". E isso é lindo. Eu acho que eu não cheguei nem a falar pra ele, assim, mas eu sempre digo que eu vou percebendo algumas coisas, né, e assim, eu vou agradecendo. Eu vou agradecendo, porque é assim, é uma coisa surreal. Eu estava falando, parece mágica. Não é mágica, mas parece mágica, né, que ela vai acontecendo, assim, de uma forma tão leve, tão e aos pouquinhos mesmo. E é uma vida assim, ele Verdade. vê, todo dia ele vê a minha rotina, os meus filhos sempre estão vendo. O pequenininho diz assim: "Mãe, você está estudando? É, você está Olha, meu estudando?" "Tô, minha Deus. filha, a mamãe está estudando", né. Me dediquei um pouco mais ali nesse momento, né, saí um pouco mais lá da padaria, mas estou um pouco mais, né, voltada para mim, para esse momento me permitir, para que eu realmente possa transbordar. Né, e vem fluindo, a Dai ela não Acontece. direciona não, ela faz assim ó, toma, ela empurra, ela não ó, tu tem que fazer assim, assim não, ela ó, filha se vira, é aqui ó, esse aqui é o caminho, vai e pronto. Autorresponsabilidade, né, porque É, a gente não pode fazer por vocês, partiu né. vencer. Você não Verdade. tem outra opção. Opção. Verdade. Então assim, tem contribuído muito, porque, mas a mentoria ajuda, ajuda. Muito, gente, não tem como não ajudar. Mas não adianta uma mentoria se você não tiver atitude, porque o desafio, eu me sabotei no final do Você estava prestes desafio. a ganhar o Eu estava desafio. prestes a ganhar o desafio, aí num dia que eu estava muito cansada, muito, muito cansada, assim, eu falei: "Gente, eu queria só deitar e dormir", eu até falei: "Gente, vou deitar e dormir". Eu me sabotei, porque depois que a Dai colocou lá né, um dos drives que ela coloca, né, quem é bom em desculpa, Não é bom não em é bom mais mais em nada. nada. E aquilo, assim, foi igual uma flecha no meu coração. Eu falei: "Gente, não acredito Eu não não", acredito não. sabe, eu não acredito não. E não é indireta, é direta É mesmo. É. verdade. E aí não, e é desse jeito. Aí eu falei: "Olha, espera aí". Aí eu parei um pouquinho, voltei, Uhum. né, fui ali frustrada, me sentei, e falei: "Gente, eu não acredito, espera aí, eu dava para eu parar 15 minutinhos para fazer um cardiozinho em casa, para fazer, sei lá, pular corda, qualquer coisa, Dava, porque é né. desse jeito". Dava. Eu estava tão cansada a ponto de não poder nem andar. Não estava, eu estava muito cansada, eu estava esgotada, eu estava exausta, mas dava para fazer. Dava. Então assim, eu me sabotei. Foi uma coisa que eu descobri, que eu achei que eu Durante o tinha desafio, né.
que eu achei que eu tinha superado a autossabotagem, né, que a gente até consegue identificar às vezes, né, em algumas pessoas: "Ah, fulano tá se sabotando", né, e eu achei que eu realmente eu tinha, mas aí, ó, vem alguma recaída, e é nesse momento que a gente tem que reconhecer e voltar e falar: "Opa, espera aí, aqui não, quem manda sou eu, Com certeza. quem manda sou eu". É nesse como é que você descobre bloqueios? É aqui, ó, é fazendo um podcast, é fazendo uma live, é se desafiando, é entrando num desafio, é entrando em movimento, é fazendo conexões, é fazendo coisas novas. Então, se você está fazendo a mesma coisa sempre, você não vai descobrir um bloqueio. E você também não vai ser humilde também o suficiente para você reconhecer. E agora ela tá lá, minha filha, ó, no próximo, viu? Fica a dica, viu? Porque ela tá Fica ela a já dica tá de no quem treino. né. Olha, fica a dica, viu, Irisa? Bota quente, viu? Que a Flávia tá vindo aí, ó. Que é mãe, desculpa, não é mãe mais nada, ela tatuou aqui, ó. E é muito mais, gente, do que malhar, né. Uma vez eu vi um personal criticando que a gente estava malhando 21 dias direto e era prejudicial à saúde, mas aí eu fui olhar no Instagram bebendo sexta, sábado, domingo, segunda. Ô filho, fique em paz, Não vai dá. cuidar da sua vida, porque tipo, malhar 21 dias não pode, mas beber sexta, sábado, domingo, segunda, terça, semana santa e feriado pode. Eu não tô entendendo, assim, como assim, né? O mundo virou e a gente como foi isso, assim, onde é que a gente estava, né, porque é um desafio, é um momento ali para você criar uma rotina e você criar um hábito. Não vai ser E a um vida toda, hábito não né. vai ser no gostosinho, não vai ser na mesa do bar, não vai ser no gostosinho, não vai ser, fingindo que tá dando certo, não vai ser. E é um desafio com você mesmo, até na hora da verdade de postar, porque só você sabe se você fez ou não, Uhum. né. Eu posso ali dar uma olhada ali, mas é você que sabe. E nada melhor do que a gente mesmo bater no peito e falar assim: "Eu venci, eu consegui, tá aí, eu consegui malhar 21 dias, eu consegui ler 21 dias, eu consegui, me conectar com Deus 21". Olha, pelo amor de Deus, conectar com Deus é a vida inteira, mas pelo menos se você conseguir os 21 dias, você cria um hábito e você, muda Uhum. e contagia também o quê? Uma história, uma vida, né. E aí pra gente ir finalizando, eu queria que vocês, queria fazer um movimento MAP aqui, uma palavra, e vocês falam algo que vem à cabeça, tá bom? Vou falar uma palavra e vocês falam outra palavra, tá? Vou fazer igual lá no escritório, eu faço assim: "Sorteio, vai, Eveline". Deus, uma palavra. Deus é tudo, Deus é tudo. tudo. Eita, ficou difícil pra vocês, viu agora? Vai! Mas ela falou Eveline, aí eu Veio pra mim, não esperei. É foi? pra você, Foi. Eveline. E eu fiz assim, olhei pra tu e deixei ela falar, pra ver a mente, tá em dias, a mente dela Tudo. tá em dias. Vai, Flávio, Deus. Tudo. Não, tem que ser outra. Poderoso, Ah, próspero, maravilhoso, eterno. é tudo maravilhoso, misericordioso, Pronto, mas é só bondoso, uma palavra. Porque Deus a gente quer falar, né, tudo, tudo. direto, com certeza. Desculpa, é pra me ter deixado, né, tá. Ela falou logo tudo. Vai, Elisa, Deus. Uma palavra. Deus é. Muito bem, sou, eu É, sou. Ele simplesmente é, tá? tá Fique em certo. paz. Muito bem, amei, É bíblico, né. amei. E aí, agora outra palavra. Flávia, você. Fala uma palavra sobre você. Transformação. Eveline, uma palavra para Eveline. Poderosa. Muito bem. Irisa. Agora vocês me deixaram na Uma última, palavra. né. Sobre Ativadora, você. feminina, próspera, altamente poderosa. Eu ia repetir, né, sou eu, mas não posso, Deus é superior, né. Mas sou Filha, filha. A filha é o filha, que ficou muito bem. marcado, né? É, foi a chave pra Você é simplesmente filha do Deus Altíssimo. Muito bem. E obrigada. agora, outra palavra. MAP. MAP Life. Uma palavra. Gente, transformação, não tem como. É Transformação. transformação. O que é que você Porque, tá achando aí no MAP? porque assim, Dai, do começo, assim, analisando, né? Desde o dia daquele evento. Você já viu que era diferente, né? Nossa, Vocês lembram como foi que eu fiz o pitch? Convocação. Uhum.
depois vocês vão entender, que aquela mentoria é uma convocação. É uma convocação. E assim, até então eu tinha entendido que eu já vinha num processo de transformação, mas quando eu falo MAP transformação, é de um modo geral, né? É o espiritual, é a mente, é o corpo, Financeiramente, é o tudo. social. Porque para mim foi também um momento muito importante, foi onde eu conheci a Eveline, a Irisa, fiz amizade com a Helena. Muito Helena, bom. a gente conversa com as meninas no grupo, a gente compartilha, né. Então assim, é um outro nível, pelo menos para mim, que fez muita diferença e faz até então, Uhum. né. Então assim, é o social, é o casamento, é a família, é tudo gente, não tem como, porque uma área Puxa outra, né? vai puxando outra. Quando você tá bem espiritualmente, gente, pelo amor de Deus, você vai buscar ficar bem, Tudo. com você mesma, autoestima, é tudo, não tem como. Então, assim, a minha transformação ela já vinha acontecendo, mas como eu falei, a Dai ela não diz assim: "Ó, tá aqui". Não, ela vai, Partiu te vencer. vira. Verdade. E esse te vira ou você vai. Não tem outra opção, não tem voltar. Vai. Você não quer? Vai. Escolheu? Vai, só vai. E assim a gente vai continuando o movimento, né, e vai crescendo, vai despertando, outras coisas vão acontecendo, no compartilhar né, no nosso grupo, né, Elisa? A gente vai vendo outras ideias, gente, Sim. como eu destravei. Eu achei que eu estava, assim, mudando, tá, não achei, eu estava mudando. Mas assim, destravar, dizer assim: "Ó, pronto, é agora, chegou a minha vez. Agora ninguém me para". Muito bem. Isso Aconteceu, mesmo. entendeu? Olha, quando eu Aconteceu. fico assim, viu? Muito E bem. foi isso. E pode esperar que vem muita coisa Amém. por aí. Uma palavra, vai, para o MAP. 2026. 2026 tá chegando, meu amor. É, 2026 é dela. Uma palavra para o que tu tá vivendo no MAP Life. Eu posso usar o mesmo transformação? Ótimo. É porque eu fiquei tentando achar a palavra, mas eu não consegui. É viver praticamente o que a Flávia também tá vivendo, né. A gente acha que sabe de muita coisa, a gente tem muita teoria e falta aquela pessoa para empurrar: "Vai-te embora, sai daí, te Vai, levanta, vai. faz um movimento, age", né. E aí vem a história às vezes a gente tem um medo de fazer alguma coisa, de saber como que vão fazer, como vão julgar. Rapaz, eu já li um livro tô na segunda vez que eu tô lendo o mesmo livro. "Você até terminou o livro?" Eu disse: "Não, tô no mesmo livro de novo". Mas ele é Porque poderoso. ele é muito poderoso e às Não vezes a gente fala, deixa elas não, entrarem na mentoria por para poder eu favor, né, falar. cada um, né. E aí Tô eu tô lendo brincando. de novo, porque eu disse: "Não, deve ter passado alguma coisa aqui". Vou ler novamente, tô lendo bem devagarzinho agora, Poderoso, né? porque é muito poderoso o que ele faz, o que ele transforma. A gente fica: "Gente, mas tem toda razão. E por que que eu era desse jeito, gente? Ah, por que É. que eu era assim ontem? Hoje eu não sou mais. Depois a gente Por fica rindo, favor". né? é. Oh, pobre Hoje de de mim maneira nenhuma. Gente, antigamente. e às vezes é coisa tão Exatamente. simples, né? Pobre de mim ontem, porque hoje não sou Hoje mais não, assim. É, Não né? mais. Não verdade. mais. E vai Agora, mudando altamente poderoso. todo dia a gente aprende uma coisa diferente, Sim. todo dia a gente tá com pessoas melhores, todo dia a gente tem uma transformação Trocas, né? interior, né, porque essa troca ela é totalmente beneficente para É. todas as áreas da nossa vida. Uhum. Às vezes a gente tá com um problema com o filho, um problema no casamento, um problema na empresa, um problema aí chegou outra, eu tenho uma solução ao teu problema, eu tenho um negócio aí, e aí você vai, tá tudo aqui nesse grupo, ótimo, maravilhoso, Perfeito. né. Então, É Cada uma sobre isso. contribuindo, cada né, uma com o que contribui. sabe. Isso, Transformação. E aprendendo, né? Então, exatamente. eu quero agradecer vocês, mulheres altamente poderosas. Queria que a gente finalizasse uma palavra pontual de agradecimento e, se quiser falar algum versículo, mas algo mais pontual. Vai, Elisa, faça seus Ah, agradecimentos. é. Gostou da Tô muito participação? agradecida, viu, por esse espaço. É um privilégio muito grande poder falar com vocês, falar de Deus, né? É coisas que nos engrandece verdadeiramente, viu? Então, tô muito disposta, viu, Dai, a Isso, fazer muito isso bem. e animada para vir novos aprendizados. Amém. Muito E obrigada, você, muito Flávia? obrigada. Eu tenho Finaliza, Elisa. Muito obrigada, desculpa. Tá, muito obrigada, Dai. Gente, eu só escuto de um lado, sabe? Aí às vezes eu fico, hã? Tudo bem. Fale. Bom, eu agradeço muito por todas as oportunidades que eu tenho tido. Essa daqui é uma muito especial, né, foi uma que eu esperei ansiosamente, porque eu nunca nem imaginei estar aqui, né, eu achei que meu mundinho era só ali.
era lá. E eu vi que tem algo muito maior esperando por mim. Não é? Tem algo muito grandioso que Deus tem para mim, que Ele colocou na minha vida. E isso aqui é tão importante, coisas que aconteceram. Aquele evento foi extremamente importante para mim, né? E foi preparado. Lindo, eu compartilhei com a Dai, foi tudo preparado por Ele. Gente, não tem como não ter a mão de Deus ali, sabe? Então, assim, eu sou muito grata, Dai, muito obrigada pela oportunidade, por tudo que você tem feito, por me ouvir, né? Por me direcionar, por me empurrar também, né? Eu espero que outras mulheres despertem para esse momento que é tão importante, nesse momento que a gente vive hoje, nesse mundo animado, né? Porque, né, ó, chega de correria. Animado, é um mundo muito Abençoado. animado que a gente vive. E que elas realmente despertem. E se eu puder contribuir, eu estou sempre Com aqui. Né? certeza. Eu sempre digo que às vezes até sangrando eu consigo ajudar os outros, mas tá tudo certo, vai dar certo. Esse é meu papel, essa sou eu. Então, assim, eu também estou aqui para contribuir, né? Com o que vocês, as meninas, o grupo, todo mundo precisarem. Né, e agradeço, só agradecer, Amém. gratidão, gratidão pela sua vida, agradeço pela sua vida, por ter colocado a oportunidade, por ter conhecido as meninas, agradeço, agradeço, agradeço por tudo. Muito obrigada. Ai, que coisa boa. E você, Evelyn? É, é agradecer, né, por poder estar perto de pessoas tão importantes para Deus, né, porque o Senhor, ele capacita cada uma de nós para que vocês consigam nos ajudar, né? E aí ele colocou a Dai, esse anjo na nossa vida, né, que ela traz, assim, tanta inspiração como mulher, como pessoa, como mãe, né, como uma pessoa realmente inspirada por Deus, né. E é isso que a gente precisa de pessoas como ela na nossa vida, Uhum. né, para que a gente consiga se levantar e ser sim a mulher altamente poderosa, e despertar isso que tem dentro da gente, né, que é o que a gente precisa, tá. E Não é influenciar o que o outras, né? mundo prega, É, e é levantar é outras, né? exatamente o que a gente está fazendo para influenciar outras pessoas, para deixar um legado para essas mulheres que estão aí, não é isso? Muito bem. Verdade. E é Parabéns. Então, isso. mulher, você, nesse momento agora, você também está sendo convocada a um novo tempo. No meu pitch da minha mentoria, no final do meu último evento, eu fiz um pitch, eu fiz uma venda de mentoria, que é a mentoria Map Life Business. E nesse momento agora não é um pitch também, é uma convocação. Mulher, você foi chamada para um novo tempo. Um novo tempo, uma nova história. Chega de sobrecarga, chega de exaustão. Sim, você vai trabalhar, você vai continuar trabalhando, mas você agora vai ter tempo para o que importa. Você vai viver realmente as suas prioridades. É um novo tempo, é um novo olhar, é uma nova história. É a mudança não só da sua vida, da sua casa, mas é a mudança de uma geração, é a mudança da sua descendência. Vocês escutaram o que foi que essas mulheres falaram aqui? Elas falaram que não só elas mudaram, tem um marido ali que tá faltando fazer um pix pra mim, emagreceu 7 quilos, tá? Nem nutricionista faz isso. Brincadeira. Mas é sobre isso. É sobre você representar o Espírito Santo na sua casa, você ser uma coluna na sua casa, sobre você viver seu propósito, sobre você fortalecer a sua autoestima, sobre você ativar a sua identidade de filha amada de Deus, tá? Então, se você quiser fazer parte desse movimento e contar histórias como essas que nós vivemos e vamos viver muito mais, porque essas mulheres que estão aqui são as novas influenciadoras, são essas mulheres que estão aqui são as influenciadoras dessa geração. E você também pode ser uma, tá? Vem refletir a riqueza que já existe aí dentro de você, vem despertar também e vem viver a sua Map Life, o estilo de vida da mulher altamente poderosa. Muito obrigada.